Olá, eu sou o Tuca. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? Nada melhor. E se você chegou até aqui, é sinal que você não tem nada melhor pra fazer da vida, né? E nada melhor do que X-Men. Sim, eles voltaram, estão vivíssimos, voltaram com tudo nessa nova série nostálgica do Disney+. Por isso, no episódio de hoje eu vou fazer um breve resumo da série original para você que não assistiu tudo, não se lembra ou está com preguiça de reassistir. E não esquece de deixar o seu joinha no YouTube, classificar no Apple Podcast e me seguir nas redes vizinhas no @nadamelhorpod em todas elas, ok? Sério, dá essa moralzinha pra mim, vai. Eu fui atrás da partitura da música tema pra poder tocar ela aqui sem levar strike. Se isso não é se esforçar, eu não sei o que é. Eu costumo dizer que a Marvel ela não é muito boa em séries animadas. Nesse ponto, eu acho que a DC ganha de lavada. Ela sempre produziu séries animadas muito boas, como é o caso de Batman, Batman do Futuro, Liga da Justiça com e Sem Limites, Jovens Titãs e a icônica Justiça Jovem, que é um cristalzinho e quem discordar tá errado. Isso sem contar os longas animados, que também são fantásticos. Mas a Marvel teve dois grandes acertos em séries animadas. A primeira foi o Homem-Aranha e a segunda foi o X-Men, ambas dos anos 90. X-Men, a série animada, estreou em 1992, ou seja, ela só é um ano mais nova do que eu. E foi a primeira adaptação dos mutantes fora dos quadrinhos. E como isso deu certo. A série que narrava as aventuras dos Homem-X, como foi chamado várias vezes no Brasil, um grupo de mutantes com habilidades super-humanas lideradas pelo Professor Xavier caiu no gosto popular e foi uma febre. Naquela época a gente ainda não tinha CCXP, mas mesmo assim os X-Men conseguiram virar fantasias de carnaval e temas de festa de aniversário. E nos anos 90, ser tema de festa infantil, estampar mochilas, estojos e lancheiras era o auge do sucesso. O sucesso foi tanto que os personagens do desenho animado foram parar até nos jogos de fliperama. Quem nunca jogou Marvel vs Capcom ou X-Men vs Street Fighter que atira a primeira pedra? Eu joguei e muito, e com a Vampira, com a Tempestade, com a Psylocke. Claro, como eu falei no episódio anterior, sempre com as personagens femininas. Mesmo nos anos 90, a série já era famosa por lidar com questões complexas e temas adultos, incluindo preconceito, alienação, luta por direitos iguais e num subtexto mais brando, mas ainda existente, a luta por direitos e aceitação LGBTQIAPN+. E isso voltou à tona na saga X-Men 97, que eu já comecei, mas eu vou falar mais sobre ela mais pra frente. Porque o meu intuito aqui é fazer aquele resumão que eu já falei pra vocês. Então vamos lá. Nos dois primeiros episódios da série clássica, a gente acompanha a Jubileu enquanto ela é perseguida por robôs do programa Sentinela que tentam sequestrá-la em um shopping. É através da perspectiva dela que conhecemos os X-Men pela primeira vez. Eles destroem os Sentinelas e levam ela para a Mansão Xavier. Aqui somos apresentados a equipe completa formada pelo Ciclope, Tempestade, Jean Grey, Vampira, Gambit, Wolverine, Fera, Morpho e, claro, Charles Xavier. Só um adendo. Todos eles têm um codinome, menos a Jean, né? Vai entender. Depois que ela consegue escapar da Mansão Xavier... Sabe como é, né? Jovens rebeldes, não quero ficar aqui, blá blá blá. Ela é capturada pela Agência de Controle de Mutantes. E cabe aos X-Men invadir a organização para resgatar a Jubileu e destruir os arquivos dos registros de mutantes. Nesse confronto, o Morpho tenta proteger o Wolverine dos Sentinelas e acaba sendo morto. Guarda essa informação, tá? E o Fera é capturado e preso. No episódio 3, conhecemos o Magneto, a outra metade da laranja do Xavier, seu companheiro amado, amante e ocasionalmente arqui-inimigo. Ele liberta o Fera da prisão, mas o Fera se recusa a partir, já que ele tem uma audiência marcada com um juiz. E nesse episódio a gente tem um diálogo muito bonito, que é do Fera falando: "Nós mutantes ansiamos apenas viver em paz com nossos irmãos humanos. Parafraseando Bardo, eu sou um mutante. Não tenho mutantes sentidos, afeições, alimentados pela mesma comida, aquecidos e esfriados pelo mesmo inverno e verão como os humanos?
Se nos furar, nós não sangramos? Ao decorrer do episódio, Magneto e seus mutantes causam caos em vários lugares, culminando no fim do episódio quando ele lança mísseis apontados para a própria base militar, que são desviados e destruídos pela tempestade. No episódio 4, Magneto invade uma indústria química e os X-Men impedem. Ainda vemos o Xavier sondando a mente do Tigre de Sabre e a luta dele contra o Wolverine deixando Logan inconsciente no final do episódio. No episódio 5, Jean e Ciclope são sequestrados por um grupo de mutantes conhecidos como os Morlocks, que se refugiam nos esgotos por terem mutações que não permitem que eles se misturem tão bem com os humanos. São aqueles mutantes que têm mutações mais físicas, sabem? Que tem a pele verde, que parece um animal ou alguma outra coisa do tipo que chama muita atenção. Nos episódios 6 e 7, somos apresentados à Ilha de Genosha, um paraíso para os mutantes. Pelo menos é isso que as placas diziam. Na verdade, Genosha atraía os mutantes para a ilha e depois os escravizava. E é exatamente isso que acontece com Tempestade, Gambit e Jubileu. Eles são capturados e têm os seus poderes bloqueados pela coleira inibidora e são escravizados para trabalhar numa construção de uma hidrelétrica que vai ser usada para gerar energia para a fábrica de sentinelas. Sim, aqui somos introduzidos ao Molde Mestre, o sentinela supremo criado pelo Bolivar Trask. Mas eles conseguem escapar e destruir a hidrelétrica graças à ajuda do Cable, que é um mutante viajante do tempo. Eu vou ser bem direto no episódio 8. Juggernaut destrói a escola Xavier e parte da cidade, os X-Men recorrem ao Colossus para tentar pará-lo e o Xavier permanece desaparecido. Episódios 9 e 10, descobrimos que o Xavier não estava na escola quando ela foi destruída. Tinha ido visitar Moira, uma cientista que estuda mutantes. Ele tenta invadir a mente do Adler, um outro cientista que inventou uma suposta cura para mutantes, e o resto do episódio é uma dramalheira deles tentando decidir se querem a cura ou não. Até o final, quando descobrimos que, na verdade, o Adler é a mística disfarçada. A policial disfarçada. Trabalhando para o Apocalipse e que não existe cura nenhuma, mas na verdade uma máquina para transformar mutantes em escravos, cavaleiros apocalípticos. O plano dele é a dominação mundial e acabar com todos que se opõem a ele. Mas os X-Men conseguem impedi-lo. Episódios 11 e 12 são final de temporada e talvez a adaptação de uma das sagas mais amadas pelos fãs, Dias de um Futuro Esquecido. Aqui somos apresentados ao Bishop, ou Bispo em português, um mutante do futuro do ano de 2055 que viaja ao passado para tentar impedir o assassinato do senador Kelly que vai arruinar o mundo. E o assassino é um dos X-Men. Tan, 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 tan. Na verdade era a mística disfarçada de Gambit, mas ok. Bishop e os X-Men conseguem impedi-la, mas o senador Kelly é raptado pelo Magneto. No episódio 13, o senador é resgatado pelos sentinelas, agora de plástico, para o Magneto não conseguir controlá-los, e eles levam até o Molde Mestre, que agora se tornou senciente e não quer mais obedecer ao Trask. Ele quer dominar a humanidade colocando os cérebros humanos nos seus sentinelas. É, gata. Magneto e os X-Men conseguem destruir o Molde Mestre e salvar o Kelly, que acaba banindo o registro mutante e libertando Fera da cadeia. O Ciclope pede a Jean em casamento. E essa foi a primeira temporada, agora vamos para a segunda. Nos episódios 1 e 2, Ciclope e Jean se casam e saem em lua de mel, iludidas pelo Morfo, que logo descobrimos que não morreu. Lembra que eu falei para guardar essa informação? Na verdade, ele foi resgatado pelo Senhor Sinistro, que é um mutante diabólico, e usa ele para causar discórdia e incapacitar os X-Men. Jean e Scott são capturados pelo Senhor Sinistro, que pretende fazê-los procriar uma linhagem de mutantes muito poderosa para dominar o mundo. O Morpho se redime, reúne os outros X-Men e consegue salvar a Jean e o Scott das garras do Sinistro. Ao final descobrem que o casamento não foi de verdade, já que o reverendo era um Morpho disfarçado. Episódio 3. O Morpho ainda tá loucão depois do controle do Sinistro e tenta matar o Logan. A Vampira e a Tempestade vão para uma missão no Monte Kilimanjaro e ajudam um vilarejo contra uma entidade enquanto exploram um pouquinho do passado do Ororo. Episódio 4.
Xavier e Magneto, depois de serem enganados pelo Morfo, acabam indo parar na Terra Selvagem, e os X-Men ajudam o Colossus a resgatar a irmã dele na Rússia enquanto lutam contra o Omega Red, um mutante aprimorado pela União Soviética. No episódio 5, temos a jornada do Logan entre o presente e o passado sobre como foi transformado na Arma X, e aquele blá 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 todo que todo mundo já tá cansado de saber, enquanto ele tenta destruir a atual base daquela organização que o transformou. O episódio 6 acompanha a jornada do Gambit com flashbacks do passado dele como um membro de uma gangue de Nova Orleans. Magneto e Xavier continuam na viagem Brokeback Mountain, terra selvagem deles. Episódios 7 e 8. Aqui temos uma espécie de continuação de Dias de um Futuro Esquecido, quando o Bishop volta e descobre que alterou o futuro para uma nova linha do tempo, mas o inimigo agora é outro. Um vírus que ataca mutantes, assola o futuro e o Bishop precisa voltar mais uma vez no tempo para impedir a sua criação e o fim dos X-Men, que acabamos descobrindo ter sido criado pelo Apocalipse, infiltrado nos Amigos da Humanidade. No ano de 3999, vemos o Cable lutando contra as forças do Apocalipse, ao mesmo tempo em que o passado está sendo reescrito e ele quer ajudar a destruir o passado para manter o seu presente. Complicado, né? Posso escolher de direito. Cable volta ao passado e, após lutar contra o Bishop e perder, ele resolve escolher uma alternativa. Ao invés de destruir o vírus, ele infecta o Wolverine para que o vírus já venha com a vacina pronta e não mate os mutantes. Mas não altera o presente do Cable no futuro. Episódio 9 conta um pouco sobre o passado da vampira, em como ela foi enganada pela Mística para fazer pilantragens ao redor do mundo, incluindo até mesmo roubar os poderes da Capitã Marvel, Miss Marvel na época, e por causa de todas as pessoas que ela tocou, ela acaba tendo meio que um burnout. Não julgo. E seus poderes estão completamente descontrolados, mas com a ajuda da Jean na sua mente, tudo dá certo e ela consegue melhorar. O episódio 10 é o do Fera e da sua apaixonite, uma mulher cega, que aí entra naquele mesmo preceito do Coisa, do Quarteto Fantástico, e eu acho uma falta de criatividade. Enquanto isso, o Logan se infiltra nos Amigos da Humanidade e Charles e Xavier continuam em lua de mel. No episódio 11, o Mojo, que é uma criatura intergaláctica, e se eu não me engano, aquele mesmo que assola o mutante Legião nos quadrinhos, sequestra os X-Men para transformá-los em uma atração televisiva, uma espécie de BBB doentia. Nos episódios 12 e 13, que são o final de temporada, descobrimos que a Terra Selvagem foi um lugar onde o Magneto tentou criar um lar para os mutantes, mas abandonou o projeto, que depois foi continuado pelo Senhor Sinistro, que atrai os X-Men para lá, e agora eles precisam se salvar e salvar o casalzinho de Daddies. Fim da temporada 2. Vamos para a temporada 3, que é a melhor na minha opinião. Mas antes de continuar, eu tenho que deixar um aviso. Rolou alguma coisa com os episódios da terceira, quarta e quinta temporadas que foram misturados, eu não sei porquê, mas parece que para algumas pessoas eles não aparecem na forma correta e para as outras aparecem. Então eu vou listar o nome dos episódios e falar sobre eles na ordem correta, cronológica, a partir de agora. Episódios 1 e 2. Retorno ao passado, partes 1 e 2. Yuriko, uma antiga paixão do Logan, reaparece para manipulá-lo e fazê-lo abrir uma nave espacial para libertar um alien/entidade que está controlando a mente dela. Episódios 3 ao 7. A Saga da Fênix, parte 1 a 5. E chegamos ao ápice de X-Men, a Saga da Fênix. O episódio começa com Charles recebendo um pedido de ajuda mental intergaláctica da Lilandra de Shi'ar, o mesmo povo da nave espacial do episódio anterior, que transportava a criatura que infectou a Yuriko. Os X-Men roubam um ônibus espacial para atender o pedido de ajuda da Lilandra, mas na verdade são pegos em uma armadilha e ao fugir acabam passando por uma grande nuvem de energia cósmica. A Jean cria um escudo de energia ao redor do ônibus espacial para proteger os outros e acaba absorvendo toda aquela energia. Eles retornam à Terra, mas a nave se destrói na reentrada e eles acabam no fundo do rio Hudson.
Todos escapam, exceto pela Jean, que ressurge das profundezas do rio como a Fênix. Eles retornam para a mansão Xavier e tudo parece normal, até o professor ser atingido por uma forma espectral de energia que faz materializar uma versão maligna dele e que começa a causar caos e destruição pela cidade. A Jean consegue transformá-lo de volta usando a Força Fênix e ele decide visitar a Moira, a amiga sapatão dele lá na Irlanda. Lá ele acaba conhecendo a Lilandra, a irmã do Imperador Shi'ar Dekhan, que quer controlar uma antiga força do universo chamado Cristal de M'Kraan, que se usado pode destruir ambas as galáxias. Lilandra é aprisionada pelos capangas do irmão com o auxílio do Juggernaut. A Fênix a salva e descobrimos que a Força Fênix é filha do Cristal. Ao longo do episódio 6, o irmão da Lilandra encontra o Cristal e os X-Men tentam impedi-lo juntamente com piratas espaciais, que é liderado pelo pai do Scott, Ragnar. Mas ele consegue libertar o seu poder mesmo assim. A Fênix impede que ele consiga controlar o poder do Cristal e o sela, mas para impedir que ele caia em mãos erradas, ela precisa se sacrificar e levar o Cristal para dentro de um sol nos confins do universo. Episódio 8. Nenhum mutante é uma ilha. Tá todo mundo de luto, o Scott tá doidão pela perda da Jean, e por isso ele resolve sair numa espécie de jornada espiritual e vai até o orfanato onde ele cresceu. Lá ele encontra uma criança mutante com problemas, que está tentando se livrar do homem que o adotou, o Sr. Kilgrave. Esse nome soa familiar, né? Se você assistiu a maravilhosa série da Jessica Jones, você sabe exatamente quem ele é e o que ele faz. Ele faz a lavagem cerebral nas crianças mutantes que ele adotou para dominarem a humanidade à força. Só um parênteses aqui que uma das crianças que está controlando é a Boom Boom. Se você assistiu X-Men Evolution, você sabe quem ela é. Enfim, acontece o que tem que acontecer e no fim, quando ele retorna para a mansão Xavier, todo mundo descobre que a Jean está viva. Episódio 9. Obsessão. É onde descobrimos que o Arcanjo, ou o anjo que se tornou um acólito do Apocalipse, está obcecado em destruir o antigo mestre. Os X-Men se juntam a ele para impedir mais uma tentativa de dominação do Apocalipse. No episódio 10, Longshot, que para algumas pessoas é listada como episódio 22 da quarta temporada, temos uma nova tentativa do Mojo de fazer um novo BBB com os X-Men. No episódio 11, Conforto Frio, acompanhamos os X-Men ajudando o Homem de Gelo a invadir uma instalação do governo para recuperar a Lorna Dane, também conhecida como Polaris, que foi raptada. E aí a gente descobre que o governo criou uma equipe de mutantes chamada X-Factor. Nos episódios 12 e 13, Terra Selvagem, Estranho Coração, partes 1 e 2, voltamos à Terra Selvagem, onde o Eric e o Charles passaram a lua de mel na temporada passada, onde locais estão tentando acordar uma entidade chamada Garak. Mas para isso eles precisam absorver os poderes dos mutantes e sequestraram a Tempestade para se tornar a sua arauto. Esse Garak, se eu não me engano, ele é um deviante que foi aprisionado ali por um Eterno, mas eu não tenho certeza, tá? Posso estar falando abobrinha aqui. Enfim, os X-Men resolvem com a ajuda dos locais e vão embora. Episódios 14 ao 17. Fênix Negra, partes 1 a 4. E depois desses episódios filler chatinhos, voltamos para a saga da Fênix, agora a Fênix Negra. Vemos Emma Frost contando ao Círculo Menor do Clube do Inferno que depois de a Fênix ter escondido o cristal M'Kraan dentro do coração de um sol, ela retornou para a Terra. Os X-Men encontram a Jean, agora completamente controlada pela Fênix, e o Clube do Inferno consegue enganar a Fênix a acreditar que ela é parte do clube e se volta contra os X-Men. A Fênix descobre, se volta contra o clubinho, mas agora a Força Fênix já foi corrompida pelo mal e ela quer mais poder, mais destruição, a ilimitada alegria do mal. Ela é a Fênix Negra. Quase tanto título quanto a Daenerys, meu Deus. Ela é o agente do caos e destrói um sistema solar inteiro só pelo prazer, o que acaba chamando a atenção dos Shi'ar. De volta à Terra, o Xavier consegue penetrar na mente da Fênix Negra e encontrar a Jean, que o ajuda a deixar a Fênix inconsciente. Os Shi'ar aparecem e exigem que a Fênix e a Jean sejam destruídas para poder proteger o universo.
E para impedir que eles matem a Jean, o Xavier desafia os Shi'ar a um duelo com os X-Men. Os Kree e os Skrull concordam com o duelo desde que os X-Men não tenham chances de vencer. E a batalha, num certo momento, está quase perdida para os X-Men. Então a Fênix Negra ressurge para virar o jogo e matar todo mundo. Os X-Men se juntam aos Shi'ar para destruir a Fênix e a Jean morre. Com a morte da Jean, a Força Fênix consegue se regenerar e se recuperar da corrupção. Então ela diz que ela pode trazer a Jean de volta desde que os X-Men emprestem um pouco da sua força vital para isso. A Jean revive, a Força Fênix parte para os cosmos e tudo fica bem. No episódio 18, intitulado Órfão Nunca Mais, Ragnar, o pai do Scott, e os piratas voltam à Terra perseguidos pela nave Shi'ar. E o Scott descobre que ele é o seu pai e conta para ele como ele e o irmão se tornaram órfãos. A família Summers estava em um pequeno avião quando naves espaciais começaram a atirar, só que só tinha um paraquedas no avião. Então os pais deles amarraram o Alex ao Scott com uma corda, colocaram paraquete nas costas dos meninos, empurraram eles para fora do avião e disseram: "Vocês vão viver". Mesmo o menino tendo, 10 anos de idade não sabendo usar um paraquedas, né? Mas ok. Os pais deles foram abduzidos para a nave Shi'ar para virarem experimento do Imperador Dakan. E a mãe dele foi destruída, mas o pai conseguiu escapar e desde então se tornou um fugitivo procurado e um pirata espacial. O episódio 19, A Perda de um Amor, é listado como episódio 14 da 4ª temporada. Aqui vemos Wolverine num retiro espiritual solitário nas montanhas quando alienígenas atacam. Enquanto isso, a vampira reencontra seu primeiro namorado, o mesmo que ficou em coma quando eles se beijaram pela primeira vez, quando os poderes dela despertaram. E agora ele parece ser imune ao poder dela. Mas na verdade é tudo um truque dos aliens que precisam dos humanos como hospedeiras para poderem continuar sobrevivendo. E eles querem que a vampira seja a nova abelha rainha deles. Episódio 20, A Volta do Fanático, listado como episódio 1 da 4ª temporada. Aqui descobrimos um pouco mais da história do irmão adotivo do Charles, que adquiriu seus poderes ao encontrar o Rubi de Sitorak, uma entidade cósmica parecida com Kiton, que é de onde vêm os poderes da Feiticeira Escarlate. Ele não é tecnicamente um mutante, não nessa versão, eu sei que nos quadrinhos existem diversas versões e que em algumas ele é mutante e em outras não. Aqui temos um arqueólogo que encontra esse mesmo Rubi e os poderes começam a deixar o corpo do Ken, que é o irmão do Charles, fazendo com que ele entre em coma e fique entre a vida e a morte. No minuto 16, segundo 15 desse episódio, a gente tem um easter egg ali dos Power Rangers. Afinal, X-Men era produzido e distribuído pela Saban, a mesma empresa que fazia Power Rangers. Mas no final do episódio, os X-Men recuperam o cristal e devolvem os poderes ao fanático. Episódio 21, A Volta do Diabo, listado como episódio 2 da 4ª temporada. Os militares estadunidenses desenterraram o Omega Red depois que ele ficou preso numa pedra de gelo na Sibéria pela tempestade, prometendo torná-lo humano novamente desde que ele recupere ogivas nucleares de um submarino russo afundado próximo ao Havaí. Mas ele tem os próprios planos e os X-Men acabam tendo que impedi-lo. E esse foi o final da 3ª temporada. Lembrando que a confusão de episódios vai continuar nas 4ª e 5ª temporadas, então eu vou continuar falando pela ordem cronológica que eu tirei da internet, ou seja, o mesmo que nada, mas enfim, ela faz algum sentido, tá? Episódios 1 e 2, listado como 3 e 4. Santuário, O Paraíso da Fé, partes 1 e 2. Magneto retorna anunciando que criou um paraíso para os mutantes, um asteroide que orbita a Terra onde todos os mutantes são bem-vindos. O governo dos Estados Unidos vê o Santuário Mutante como uma ameaça e diz que eles têm mísseis nucleares capazes de destruir metade do planeta e aciona os X-Men para investigar. Porém, o Magneto é deposto por uma gangue de mutantes de Genosha liderado pelo Fabian Cortez, que tem outros planos para o asteroide M e ameaça os humanos caso não libertem os mutantes que aprisionaram.
Magneto e os X-Men conseguem impedi-los e salvar a Terra. E eu amo os uniformes espaciais da Vampira e do Wolverine nesse episódio. Inclusive, o do Wolverine parece muito com o uniforme que ele usa em X-Men Evolution. Episódio 3, listado como 5. Lembranças de Xavier. O professor Xavier é atacado por uma entidade cósmica telepática chamada de Rei das Sombras, que quer dominar o seu corpo. Com a ajuda de Jean, eles travam uma batalha mental e conseguem banir o Rei das Sombras. Episódio 4, listado como 6. Coragem. Aqui vemos a jornada de redenção do Morfo depois de ser reabilitado pela Moira e liberado a voltar para os X-Men. Pra quem já esqueceu, ele foi manipulado mentalmente pelo Senhor Sinistro e ficou bem loucão por causa disso. Enquanto isso, o projeto Sentinela é revivido pelo Trask e os X-Men só conseguem pará-lo graças ao Morfo, mas ele decide que ainda não tá pronto para voltar para a equipe. Episódio 5, listado como 7. Segredos revelados. Ciclope viaja sozinho para visitar uma comunidade no deserto que supostamente integrou bem os humanos e mutantes. Mas ao chegar lá, ele descobre que os mutantes do mal tomaram conta da comunidade e ele precisa restaurar as coisas à normalidade. Episódio 6, listado como 8. Um mutante dos diabos ou Noturno. Esse é o icônico episódio onde o Noturno é perseguido pelos moradores de uma vila nos Alpes, simplesmente por ele ser quem ele é. Tanto que o nome do episódio foi traduzido como Um Mutante dos Diabos originalmente, mas depois ele ganhou um novo nome, que é a tradução do nome em inglês, que é Noturno, igual ao original. Esse episódio tem uma mensagem bem clara sobre racismo ou LGBTfobia. E aqui a gente acompanha a Vampira, o Wolverine e o Gambit, que estão de férias em um resort de esqui nos Alpes. Quando acontece um deslizamento, eles são resgatados por monges de um mosteiro próximo. Lá eles conhecem o Noturno, que ao longo do episódio é revelado ser filho da Mística, apesar de não ser contado pra ele. Episódios 7 e 8, listado como 9 e 10. O Valor de um Homem, partes 1 e 2. Outra iteração aqui dos Dias de um Futuro Esquecido, quando dois mutantes, o Fitzroy e o Bantam, junto com uma nova espécie de sentinela que pode se transformar em qualquer um, a mando do molde mestre, voltam para 1959 e matam o professor Xavier. Bishop e Shard, que é a sua irmã, também retornam para tentar impedi-los, mas acabam num presente alternativo onde encontram a Tempestade e o Logan, que agora são um casal, e os X-Men nunca existiram e eles lutam em nome do Magneto. Os quatro então viajam para 1959 para tentar salvar Charles, mas não conseguem. Então precisam retornar ao ano de 2055 para recarregar os braceletes temporais e tentar mais uma vez. Mas encontram um futuro completamente dominado pelos sentinelas e o Forge trabalhando para eles. Em um confronto com os sentinelas, a Shard acaba morrendo e o Bishop, Ororo e Logan conseguem retornar para o passado e dessa vez conseguem salvar o Xavier. Episódios 9 e 10, listados como 11 e 12. Proteus, partes 1 e 2. A Moira McTarget pede ajuda aos X-Men para acharem seu filho que escapou. Kevin, ou Proteus, é um adolescente rebelde, poderosíssimo, capaz de alterar matéria a seu bel prazer, e tudo que ele quer é encontrar o pai, que não quer saber dele. Esses dois episódios são um bom subtexto para a rejeição pelos pais de pessoas LGBTQIAPN+, e é basicamente isso. Episódio 11, listado como 13. Laços de Família. Finalmente vemos a Feiticeira Escarlate. O Mercúrio já havia aparecido lá no episódio 11 da terceira temporada junto com X-Factor. E aqui eles descobrem que eles não são filhos dos pais que os criaram. Eles foram entregues ao casal logo após o nascimento por uma parteira chamada Bova, metade humana, metade vaca. Enquanto isso, Magneto recebe uma mensagem de sua esposa Magda, que ele achava que estava falecida, mas na verdade ela está viva nos Balcãs, e ele resolve ir para lá. Wanda e Pietro viajam até o monte Wandagore para descobrir a verdade, mas encontram lá o Alto Evolucionário, que junto com a Bova lhes contam que a sua mãe é uma humana que fugiu de um mutante chamado Magneto. Então eles armam uma armadilha para capturar o Magneto.
O autoevolucionário que acolheu o DNA deles para criar os seus monstros perfeitos e acaba revelando que o Magneto é o pai dos gêmeos. Com a ajuda do Fera, Wolverine e Professor, eles se libertam e derrotam o autoevolucionário e as suas crias. Episódio 12, listado como 16. Arma X, Mentiras e Videotapes. Mergulhamos novamente no passado do Wolverine, vemos tudo o que aconteceu no projeto Arma X, o que era na verdade, o que era de mentira e o que era sextape. Quer dizer, videotape. Eu acho que o episódio anterior sobre o passado do Wolverine já tinha sido suficiente, mas aparentemente não. Ele se junta ao Fera, Dente de Sabre, Maverick e Raposa Prateada para descobrir o que aconteceu com eles durante o projeto Arma X. Episódio 13, listado como 15. A Lotus e o Aço. Depois do encontro com Proteus, Wolverine tem uma crise de meia-idade e não consegue mais lutar direito. Então ele resolve ir pro Japão, onde já foi feliz um dia, e lá ele luta contra o Samurai de Prata. E é isso, nada de muito relevante acontece aqui também. Episódio 14, listado como 14, Exame de Sangue. Noturno pede ajuda a Wolverine, Jubileu e Vampira depois de receber uma carta de sua mãe biológica. Ao chegarem no local, descobrem ser uma base dos Amigos da Humanidade, aquela facção anti-mutantes. Lá eles encontram com a Mística e descobrem que a Vampira e o Noturno são meio que irmãos, ambos filhos da Mística. Quer dizer, a Vampira foi adotada pela Mística, ela não é filha biológica da Mística, mas enfim. A gente também descobre que o líder dos Amigos da Humanidade, um cara chamado Creed, é filho da Mística com dentes de sabre, só que ele é 100% humano. Ele atira na própria mãe, que despenca de uma ponte e tenta matar o Kurt, enquanto os outros destroem a base e liberam os mutantes capturados. Episódio 15, listado como 17. Passando o Natal com os Morlock. Um episódio de Natal que não acontece nada de interessante, assista se quiser. E essa é a minha resenha sobre esse episódio. E chegamos ao final da quarta temporada, episódios 16 ao 20, listados como 18 ao 21. Acima do Bem e do Mal, partes 1 a 4. Aqui vemos Cables e outros mutantes invadirem a base do Apocalipse no ano de 3999 para tentar pôr fim ao vilão, que rouba a pulseira temporal do Cable para retornar ao passado e tentar destruir tudo. Bishop e Shard sentem uma perturbação no fluxo temporal e viajam para tentar impedir, mas Bishop acaba em outro lugar do fluxo temporal. No presente, Jean e Scott se casam, mas dessa vez de verdade, só que antes de partirem em lua de mel, a Jean é raptada pelo Senhor Sinistro, que está trabalhando junto com o Apocalipse. Ele tenta levar o Xavier, mas não consegue. Apocalipse e Sinistro também raptam o Oráculo dos Shi'ar e os levam para sua base no Eixo do Tempo, onde todas as linhas temporais se cruzam. Magneto e Mística se juntam aos vilões e sequestram a Psylocke. Enquanto isso, no futuro, Cable tenta encontrar outra máquina do tempo para voltar ao Egito Antigo e tentar destruir o Apocalipse antes dele despertar. Ele reúne os X-Men no presente e os leva com ele, mas quando eles chegam lá, era tudo uma cilada. A Mística disfarçada de Apocalipse os engana, enquanto o verdadeiro Apocalipse nocauteia eles, sequestra o Professor X, o Wolverine acaba sendo sugado junto com ele e aprisionado. O Apocalipse agora tem os telepatas mais fortes do universo ao seu poder para poder destruir o tempo e reconstruí-lo à sua vontade. Magneto e Mística descobrem qual era esse plano real do Apocalipse e tentam pará-lo, mas não conseguem e libertam Wolverine para tentar ajudar. Cable descobre que os vilões estão no fluxo temporal e viaja até lá. As linhas do tempo começam a ruir quando o Apocalipse põe o seu plano em prática para usar o poder dos telepatas e destruir todas as linhas do tempo. Os X-Men são apagados da realidade, mas o Bishop, que ficou perdido no fluxo temporal, consegue encontrar o eixo do tempo e começa a libertar os telepatas, restaurando as linhas do tempo. Os outros vilões escapam e deixam o Apocalipse para trás. Os telepatas agora libertos se unem e destroem o Apocalipse de uma vez por todas, apagando ele da existência. Eles restauram todo o fluxo temporal e voltam para a realidade. Bom, finalmente chegamos à quinta e última temporada da série clássica, e também a mais confusa. Essa daqui é o que eu chamo de os episódios perdidos. Eram para ter sido de outras temporadas, mas foram cortados e acabaram aqui sem qualquer explicação.
Mas com um pouquinho de esforço a gente já termina. E ao longo dessa temporada meio que rola uma reestilização ali bem de leve na série. Os cabelos das personagens femininas ficam menos volumosos, deixam de ser aquele volumoso dos anos 80 pro volumoso dos anos 90. Alguns uniformes mudam um pouquinho. O do Ciclopes, por exemplo, fica num azul mais escuro. O cabelo da Jubileu, que era um corte bem curtinho e repicado, agora tá mais ou menos na altura dos ombros. E a abertura tá um pouquinho diferente também. Episódios 1 e 2. O Pacto da Falange, partes 1 e 2. O Senhor Sinistro pede ajuda aos X-Men após ser atacado por uma raça de alienígenas tecno-orgânicos, chamados Falange, que quer assimilar os humanos e dominar a Terra. O Fera, com a ajuda de Forge, Senhor Sinistro, Magneto e Warlock, um alien rebelde dessa mesma raça, precisam impedir que todo mundo seja dominado pelos outros alienígenas. Episódios 3 e 4. O Temporal, partes 1 e 2. A Tempestade é recrutada pelo alienígena Arkon para que ela ajude a salvar o planeta dele de uma instabilidade climática que pode destruir tudo. Ela salva o planeta e é pedida em casamento pelo Arkon, mas os X-Men desconfiam de que algo está errado e não querem que ela se case. Quando eles descobrem que o Arkon, na verdade, é meio que um imperador colonizador que escraviza as pessoas do seu planeta e do planeta vizinho. A Tempestade e os X-Men destroem o Império e libertam os escravizados. Tem um momento ali no final que eu fiquei muito Slay, mama, slay, finish him, quando a Tempestade dá um discurso lá pro Arkon. Episódio 5. O Quinto Cavaleiro. O Apocalipse está preso no vazio e precisa de um hospedeiro para poder se libertar. Fera e Jubileu, que estão no melhor outfit branco explorador na América Latina, acabam no meio dos planos do Apocalipse e precisam impedir o retorno do vilão. O Apocalipse recruta o Fera para ser seu quinto cavaleiro, mas o tiro sai pela culatra porque a força de vontade do Hank é muito mais forte do que ser dominado pela força de vontade do Apocalipse. O que não adianta de nada porque no fim o Apocalipse consegue se apossar do corpo do Fabian Cortez e volta ao mundo terreno de qualquer forma. Episódio 6. O Conto de Fada de Jubileu. Este pra mim é o episódio mais chato e dispensável de todos os episódios da série clássica de X-Men. Resumo, Jubileu leva um grupo de alunos pra uma caverna, todo mundo fica chapadão 4h20, ela tem umas alucinações loucas que ela acha que ela tá no mundo de fadas e não vale a pena assistir, é isso, acabou. Episódio 7. Velhos Soldados. Aqui nós vemos Wolverine e o Capitão América lutando contra a Hydra durante a Segunda Guerra. Não é um episódio ruim, mas eu não acho que acrescenta nada pra história geral da temporada e que não existe história geral da temporada, é só isso mesmo nessa temporada. Só episódios soltos. Ele é um fanservice da época e é só isso. Episódio 8. Agenda Secreta. Nesse episódio vemos o mutante Míssil, um jovem que trabalha nas minas e acaba revelando seus poderes para a cidade toda quando a mina desaba e ele precisa resgatar os outros trabalhadores. Para quem não conhece quem é o Míssil, ele aparece naquele filme Os Novos Mutantes, aquele que é com a Anya Taylor-Joy e a Alice Braga. Ele é interpretado lá no filme pelo mesmo ator de Stranger Things. Continuando. Nesse episódio, o governo quer recrutar o menino para um novo programa que quer modificar mutantes. E esse novo programa também é liderado pelo General Stryker, o mesmo da Arma X, e ele quer usar esses mutantes para destruir os X-Men. Episódio 9. A Decência. Esse é um episódio interessante que, na minha opinião, vale a pena ser assistido. Inclusive, eu acho que ele deveria ter sido exibido ali na primeira temporada, ou no início da segunda, enfim. Ele conta a história do Senhor Sinistro e como ele foi de cientista louco do século XIX a supervilão. Aqui a gente tá numa Inglaterra vitoriana, que tá sendo assolada por um assassino em série à la Jack o Estripador. Os anos 90. Enfim, vemos um ancestral do Charles investigando assassinatos e chegando até o Dr. Essex, um diretor de um manicômio que fazia experimentos em mutantes, já que ele queria descobrir uma cura para a mulher dele que estava doente. E até que depois de muita obsessão ele resolve fazer experimentos nele mesmo e acaba se tornando uma espécie de mutante vampiresco, digamos assim. Ele foge da Inglaterra, mas continua se melhorando através do material genético de novos mutantes que ele captura.
Episódio 10, Dia de Formatura. Esse é o episódio final da série clássica. Aqui temos um direitista dando um discurso de ódio na ONU contra os mutantes, querendo aprovar uma lei internacional para exterminar os mutantes de uma vez por todas, e do outro lado está Charles Xavier defendendo os mutantes. No meio da discussão acalorada, o homem tira um dispositivo do bolso acusando Charles de ser um mutante. O Charles é afetado pelo dispositivo e acaba desmaiando, e por conta disso uma revolta começa a surgir entre os mutantes do mundo inteiro e uma guerra está prestes a acontecer, liderada pelo Magneto. Os X-Men, juntamente da Moira, tentam de tudo para ajudar o Charles, mas chegam à conclusão de que não há nada que a ciência possa fazer por eles, pelo menos não a ciência terrestre. Os protestos dos mutantes começam a surgir em diversos lugares, fazendo com que um morfo seja chamado, se disfarce de Charles e faça uma declaração na TV pedindo para que não recorram à violência. Magneto começa a reunir os mutantes do mundo todo em Genosha, e a guerra pode começar a qualquer momento, e os X-Men precisam impedir. Eles contam a Magneto que o professor está morrendo, e é quando a Jean tem uma ideia e diz a seguinte frase: "O quanto você ama Charles Xavier?" Ao que o Magneto responde: "Como ousa me fazer uma pergunta dessa?" A ideia da Jean consiste em usar os poderes do Magneto para amplificar a telepatia do Charles para que eles consigam usar a conexão mental dele com a Lilandra para pedir ajuda para o Shi'ar. Após a mensagem ser enviada, Charles saiu do coma para dar umas palavrinhas com seu amor, Eric. Ele se despede dos X-Men um a um e depois morre. Alguns instantes depois, a Lilandra aparece e Fera diz pra ela que ela chegou tarde demais. Mas ela diz que com a tecnologia que ela tem em Shi'ar, ele pode sobreviver, mas somente em Shi'ar. E assim acaba a série animada. Pra mim, esse é o único episódio da 5ª temporada que precisa ser assistido. Eu acho que ele é o único episódio que conversa bem, assim, com todas as outras temporadas. Fora esse, se você quiser assistir aquele episódio do Senhor Sinistro, que também é interessante, pode assistir, mas o resto é uma bosta. Bom, parabéns! Depois desse resumão, acho que você está mais do que apto a assistir X-Men 97 sem ficar de fora dos acontecimentos principais da série clássica. Eu sei que muita gente não consegue assistir o desenho clássico porque acha ele datado, e em parte isso é verdade, tem ali uns momentos que é tão mal desenhado que os personagens parecem meio derretidos. Mas a verdade é que ele foi um desenho revolucionário para a época dele. Naquela época, a maioria das animações eram bem procedurais, episódicas, e ele conseguiu fazer algo diferente, especialmente nas primeiras temporadas, onde ao longo dos episódios a gente via várias tramas e subtramas se desenrolarem simultaneamente no mesmo episódio, o que era muito inédito para a época. Ainda nessas 3 primeiras temporadas, a gente tinha mensagens bem fortes sobre aceitação, discriminação, empoderamento, direitos iguais para homens e mulheres, e todo esse subtexto. Mas eu acho que ao longo das temporadas, isso foi diminuindo bastante e as temporadas foram ficando restritas a episódios mais isolados. A verdade é que a série clássica foi algo como os aviões supersônicos que existiam ali dos anos 80 até os anos 2000 e foram uma revolução para a época. Eles faziam viagem menos da metade do tempo do que um avião comum, principalmente viajando ali viagens longas dos Estados Unidos, Japão, Brasil, Europa. Mas depois acabou ficando muito caro de se manter e eles acabaram. Eu sei que eu tirei essa analogia da obscuridade do meu canal retal, mas é meio que isso que aconteceu com X-Men, a série animada, especialmente nas últimas 2 temporadas. Mas tá tudo bem, porque assim como novos aviões sônicos estão em desenvolvimento atualmente, o X-Men também está. E a única coisa que eu posso dizer é: eu tô muito hypado, e eu não me sinto assim desde que WandaVision estreou. Quando a internet ficava empolvorosa ao final de cada episódio de WandaVision, criando teorias e mais teorias sobre quem era cada personagem, relacionando com as coisas que aconteciam nos quadrinhos e tudo mais. E é essa sensação nostálgica que X-Men 97 está me trazendo. X-Men 97 já estreou no Disney Plus e no momento em que eu gravo esse episódio, já tá com 3 dos 8 episódios disponíveis. Quando esse episódio for ao ar, já serão 4 episódios disponíveis, ou seja, metade da temporada.
E eu tô muito nostálgico, amando tudo até aqui, principalmente porque eles trouxeram de volta tudo que havia de melhor na série clássica, as mensagens fortes combinadas com uma boa história e o melhor de tudo, um nível de excelência artístico muito alto. A animação tá lindíssima. As paisagens, composições de cena estão muito bem feitas, tem uma direção de arte muito boa, com planos dinâmicos, quase como se fosse uma filmagem ao invés de uma animação. As cenas estão, assim, fenomenais. As lutas não são apenas personagens usando seus poderes, corta, atingiu o vilão, corta, mostra o personagem direito, corta, não. Aqui a gente vê os personagens se movimentando pela tela com dinamismo, fazendo acrobacias e atacando o vilão de verdade. Ai, como é bom ser uma senhora gay idosa pra ver isso, viu? O primeiro episódio, intitulado A Mim, Meus X-Men, é uma homenagem direta ao primeiro episódio da série clássica, cheio de referências, nostalgia, saudosismo. O episódio começa quase que da mesma forma, com um jornal contando pra gente o que aconteceu, o que tá acontecendo no mundo. E aqui nesse caso contam pra gente o que aconteceu no último ano desde que o Charles faleceu. A guerra contra os mutantes não aconteceu graças à mensagem empática do Morfo, e parece que a solidariedade à causa mutante aumentou. Mas não para todo mundo, não. Os amigos da humanidade continuam causando caos, disseminando ódio, violência contra os mutantes. E agora eles estão ainda pior porque eles estão usando armas baseadas na tecnologia dos sentinelas. Enquanto na série clássica nós vimos a Jubileu ser resgatada e recrutada pelos X-Men, aqui vemos o Mancha Solar passar por uma situação bem parecida. A gente vê um pouco o que mudou na vida dos X-Men nesse último ano. A Jean tá grávida e prestes a ser mãe, o Gambit tá de cropped e pronto para reagir, e cada um tá lidando com a perda do Xavier à sua própria maneira. Mas não só os amigos da humanidade estão de volta. O próprio Projeto Sentinela também. E os X-Men precisam pará-los em uma batalha nostálgica e linda contra o Trask e o Molde Mestre. E é nostálgica demais, porque é exatamente assim que acontece no final da temporada da série clássica, mas com uma animação agora muito melhor, e é lindo de ver. Eu sei, eu tô muito fanboy. E depois de tudo se resolver, descobrimos que o Charles deixou tudo pro homem dele, o Eric, Magneto, que agora vai ter que dar o nome pra honrar o carequinha. A única coisa que me deixou um pouco confuso aqui foi a presença do Bishop. Na série clássica, o último momento que ele apareceu foi no final da 4ª temporada, quando tem toda aquela batalha lá no fluxo temporal. E, ao que eu me lembre, ele não ficou no presente, ele voltou pro tempo dele. Pelo menos eu não me lembro dele ter aparecido em nenhum episódio da 5ª temporada, mas se a 5ª temporada realmente não tiver existido e todos aqueles episódios foram perdidos de outras temporadas, pode ser que ele não tenha conseguido voltar pro tempo dele e tenha ficado com os X-Men. Mas no episódio final da série, o dia de formatura, ele não tava lá, e eu não tô doido. Eu fui conferir. E eu espero que seja explicado mais pra frente porque que ele tava no passado, mas também não for, não vou ficar reclamando, né? Porque tanta coisa ruim na vida, esse daqui não tá nem ruim, só tá meio bagunçado, mas enfim. No episódio 2, o início da libertação mutante, o Magneto precisa ganhar a confiança dos X-Men para ser aceito como seu líder e mentor. Ele salva as pessoas de uma roda gigante que tá caindo, ele salva os Morlocks dos amigos da humanidade que invadiram os esgotos para capturá-los, mas mesmo assim ele ainda não consegue ser visto como digno, especialmente pelo Scott. A gente tem uma conversa da Jean da Tempestade que retoma um assunto que ela já havia conversado no passado com o Scott, na série clássica, de colocar uma criança mutante no mundo e o quanto provavelmente essa criança vai sofrer por ser apenas quem ela é. E a Tempestade a reconforta dizendo que ela já imaginou como seria a vida dela se ela fosse humana, mas que ela se lembra de tudo que ela conquistou sendo quem ela é. E esse é um conceito muito presente na vida de pessoas LGBTQIAPN+, de família escolhida, que não necessariamente é a família biológica. E por ser uma pessoa que vive esse conceito, eu posso afirmar que eu fiquei um tantinho mexido e sentimental.
Depois disso, vemos ali um possível romance entre o Magneto e a vampira, já que ele é o único que pode tocá-la sem se machucar, ele consegue criar ali um campo eletromagnético ao redor do próprio corpo. E eu não me lembro disso ter acontecido, nem ter algum indício disso na série clássica, mas eu sei que isso existe em vários momentos diferentes nos quadrinhos. O Gambit ouviu parte dessa conversa, mas como ele não estava de cropped, ele não reagiu. Depois disso, a ONU baixa na Mansão Xavier para levar o Magneto preso e responder pelos seus crimes perante a Corte Internacional. Afinal, ele é considerado um terrorista mutante depois de tudo o que aconteceu no asteroide M e depois de quase começar uma guerra. E ele, para provar que é bonzinho, aceita depor e os X-Men vão junto para garantir que nenhum incidente aconteça. Exceto pela Jean, que tá grávida e obviamente fica para trás, e o Logan, que quer ficar para fazer companhia para ela. E era óbvio que a presença do Eric na ONU ia chamar a atenção do mundo todo, especialmente dos amigos da humanidade, que tentam assassiná-lo. Os X-Men lutam contra eles, e enquanto isso, a Jean entra em trabalho de parto e o Logan a leva para o hospital. Chegando lá, os médicos se recusam a fazer o parto do bebê da Jean, o que nos traz a uma situação que foi muito comum nos anos 80 e 90, quando os médicos se recusavam a atender pacientes gays com medo da AIDS. E se a gente for mais para o passado ainda, se recusavam a atender pacientes negros com medo de que eles pudessem ter outras doenças que os brancos não tinham. Enfim, história da humanidade aqui em 2 segundos. Acaba que a vampira absorve os conhecimentos do médico para fazer o parto do bebê. Enquanto isso, na ONU, os X-Men continuam lutando contra as forças armadas dos amigos da humanidade. E para impedir que o Magneto seja atingido por uma arma experimental, a Tempestade se joga na frente dele em um ato heróico, e a arma faz com que ela perca os poderes mutantes dela. O Magneto se revolta, leva os juízes da ONU e o vilão para os céus e lá faz um discurso poderosíssimo. Ele fala como seria fácil acabar com a vida deles ali, mas que não seria justo com o Xavier e com a missão que ele deixou. Então ele suplica para que os humanos e mutantes aceitem dividir o mesmo mundo e um futuro em comum, e que os mutantes têm direito a viver nele tanto quanto os humanos. Depois disso, as Nações Unidas perdoam Eric e resolvem aceitar a nação mutante de Genosha nas Nações Unidas. Após ser examinada pelo Fera, a Tempestade descobre que a arma que atingiu usa a mesma tecnologia dos colares inibidores, ou seja, eles usam radiação para imobilizar temporariamente os poderes mutantes. Mas a arma que foi usada na Tempestade tinha uma dose muito alta e concentrada, então é improvável que os poderes dela retornem. Ela abandona os X-Men, deixando uma carta que é lida pela Jean no final do episódio. E logo depois disso, outra Jean chega na Mansão Xavier e você fica naquele tan tan tan. No terceiro episódio, chamado Fogo Encarnado, a gente tem 2 Jean Grey. Uma que acabou de ter um filho e a outra que tá xoxa, capenga, manca, frágil e inconsistente, que tá mais pra lá do que pra cá. A Jean Mãe vasculha a mente da Jean Xoxa e vê que ela possui apenas fragmentos das memórias da outra. Então ela deve ser a verdadeira, certo? Bah, errado. Segundo Fera, a Jean Xoxa tem os marcadores genéticos corretos, a idade correta, enquanto a Jean Mãe é mais nova e, apesar de possuir os mesmos genes, tem algo a mais ali no DNA dela. Uma espécie de assinatura que logo descobrimos ser do Senhor Sinistro. Viu como meu resumo foi importante? Depois da Jean Mãe dar um chilique porque ninguém acredita nela e ela ir pro quarto cuidar do filho, o Senhor Sinistro se revela para ela e revela que ela é o clone. Então ela entra num frenesi de destruição comandada pelo seu mestre. Ela causa diversas ilusões dignas de filme de terror para atacar os X-Men. Justo agora que a gente ia ver o Morph e o Wolverine fazer um banheirão. Jubileu e Roberto são atacados por uma espécie de Samara com o Ko, aquele demônio ladrão de rosto de Avatar, da lenda de Aang. Scott e Bishop são atacados por uma criatura Lovecraftiana cheia de tentáculos que mostra o rosto da Shard pro Bishop. O Gambit vê a vampira e o Magneto se agarrando ali meio derretidos, juntinhos, agarradinhos. E o Fera vê um demônio no elevador.
e eles estão num literal inferno até que a Jean Xoxa os salva. A Jean Mãe se revela dizendo: "Eu estou além da Jean Grey, além dos X-Men. Eu sou o desprezo e a fúria forjados em puro enxofre. Eu sou a rainha dos duendes." De novo, é você, Daenerys? Ela pega o filho e toca o pé dali. Os fãs dos quadrinhos devem ter ficado em êxtase, eu sei porque eu fiquei. Pra quem não conhece, essa é a Madeline Pryor, a rainha dos duendes. Nos quadrinhos ela é sim um clone da Jean, criado pelo Senhor Sinistro para tentar substituí-la. Após a morte da Jean, depois da saga da Fênix Negra, o Scott se apaixona por ela, se casam e tem um filho, que é o Nathan. Mas depois que o Scott descobre que a verdadeira Jean está viva, ele abandona ela e o filho. E ela faz um acordo com um demônio, que se eu não me engano é da mesma dimensão que os demônios onde a magia ficou presa, e ganha os poderes mágicos dela, tornando-se assim a rainha dos duendes. Mas aqui não foi exatamente assim, mas tá tudo bem também. Voltando ao episódio, os X-Men encontram a rainha dos duendes num castelo abandonado do Senhor Sinistro, onde ele tá fazendo experimentos com o bebê Nathan. A rainha e os X-Men lutam, aliás, que luta bem feita. Como eu esperei tanto tempo pra isso, meu Deus. Pontos de bônus para o Morpho que se transformou na magia durante a luta, mas mesmo assim a rainha é poderosa demais. A única capaz de derrotá-la ali foi a Jean. Mesmo xoxa e capenga e lá na Mansão Xavier, ela consegue penetrar na mente da rainha e ter um tete-a-tete ali para libertar ela do controle mental do Senhor Sinistro. A rainha dos duendes e o Scott resgatam o bebê Nathan e o Sinistro foge. Só que o Nathan tá infectado com um vírus, aparentemente o mesmo vírus que foi criado pelo Apocalipse nos episódios 7 e 8 da segunda temporada, só que com uma cepa mais avançada e mais forte para a qual não existe cura. E inventar uma cura pode levar anos, segundo Fera, se não décadas ou talvez até séculos. Por isso eles decidem enviar o bebê ao futuro, através do Bishop, para que lá ele possa ser tratado. A rainha dos duendes se despede da Jean e adota o nome de Madeline Pryor. Que episódio, meus amigos, que episódio! A gente não sabe ao certo quando que a Madeline substituiu a Jean, se foi no primeiro encontro deles com o Senhor Sinistro após o falso casamento, se foi no segundo encontro na Terra Selvagem, ou se foi no terceiro encontro quando todos os telepatas foram raptados. Eu não sei. Qual é o palpite de vocês? Pelo episódio, a gente não tem como ter certeza. A Madeline menciona que ela foi a Força Fênix e que ela se casou com Scott. Será que foi mesmo? Ou será que são só as memórias da Jean real que foram implantadas nela? Acho que a gente vai ter que continuar assistindo para saber, e eu espero que eles contem. Se vocês quiserem que eu faça uma parte 2 desse episódio falando sobre o resto da temporada, é só me pedir. Mas por hoje, chega de X-Men, porque esse episódio tá longo e a gente ainda tem que falar das estreias da semana. E é hora das estreias da semana. No Apple TV Plus, temos a segunda temporada da série Fortuna, uma série de comédia com a Maya Rudolph e a MJ Rodriguez, e a nova série de investigação do Colin Farrell chamada Sugar. No Disney Plus, temos a estreia de Wish, O Poder dos Desejos, que, segundo geral, é um filme bem ruim da Disney, na Netflix. Para os nostálgicos, todas as temporadas de Sex and the City já chegaram no catálogo, estão lá desde o dia 1º de abril. Noite Passada em Sorro, um filme de terror psicológico com a Anya Taylor-Joy e o Matt Smith, já estreou. No dia 4 estreia Ripley, uma nova minissérie estrelada pelo Andrew Scott, também conhecido como padre de Fleabag e é o ator principal de All of Us as Strangers. No dia 5 teremos Parasite, The Grey, uma série de ficção científica meio thriller coreana que parece ter um potencial. E ainda no mesmo dia estreia A Grande Entrevista, estrelado pelas brilhantes Gillian Anderson e Billie Piper. No Prime Video, a gente tem um novo spin-off da franquia The Walking Dead, que chama The Walking Dead: Dead City. Eu não curto muito, mas eu sei que essa franquia tem uma legião de fãs muito grandes, então se você gosta, fica aqui a dica. Além disso, no dia 8 estreia Oppenheimer, que foi o grande ganhador do Oscar deste ano, apesar de eu ter achado isso errado. Nos cinemas, nós temos a estreia do filme A Primeira Profecia, que é uma prequela do clássico de terror A Profecia, que honestamente não parece ser bom.
Domingo à Noite, um drama estrelado pela Marieta Severo e Zé Carlos Machado, e Uma Família Feliz, que é um suspense estrelado pela Grazi Massafera. E é isso. Boa vida pra vocês!